Olá, boa noite. Olha eu aqui de novo. Um prazer estar com vocês novamente, como sempre, trazendo novos temas, novas informações, novidades, enfim, conhecimento. Conhecimento que, que tem o objetivo de elevar, de dar esperança, de transformar, de evoluir. Então, é esse o objetivo nosso. Então, não estamos aqui. Como eu vejo pessoas aí nas redes sociais, tal, ficam falando mal de outras pessoas, ficam criticando, dando nomes e tal. Vocês não vão ver nunca eu fazendo isso. Cada um que cuide da sua vida. Então, estamos aqui para acrescentar, não para denigrir e nem para tirar. Então, temos aqui um assunto muito longo, né, para passar, e eu vejo nessa 1h30, um tempo, 1h40, 1h e pouquinho, um tempo assim, que temos que aproveitar muito bem. Então, vamos lá. Eu gostaria de começar essa live de hoje, falando um pouquinho de mim. Então, isso para justificar o que eu vou falar depois. Bom, como vocês sabem, eu não escondo isso de ninguém. Eu já faço agora em dezembro 72 anos de idade. Eu nasci em 16 de dezembro de 1951. Eu sei que eu pareço ter 30 anos, 35, dependendo da opinião, e também do óculos que a pessoa usa, mas é, o interessante é que eu não, a idade vai aparecendo, mas eu não, quase não sinto a idade. Realmente eu não sinto diferença. Eu faço praticamente tudo o que eu fazia aos meus 30 anos, 40 anos. Tudo, sempre fiz, sempre tive a mesma disposição. Eu trabalho tranquilamente cerca de 16 horas por dia. Eu faço o que gosto e quando as pessoas fazem o que gostam, não trabalham por dinheiro. Né? Então, quem trabalha por amor não trabalha. Na verdade, eu faço um hobby. E a mesma coisa com todo mundo. Quem faz aquilo que ama, que gosta de fazer, e não faz isso por dinheiro, então ele não envelhece. Ele ele está sempre dinâmico, cheio de energia. Então, esse é um dos grandes segredos da nossa da saúde. Logicamente que eu também tenho uma alimentação super controlada, né? Eu não fico comendo qualquer coisa, eu sei o que faz mal e o que faz bem, então eu sei escolher as coisas, né? Não bebo bebida alcoólica, eu não como carne vermelha, de vez em quando como peixe, muito raramente, uns pedacinhos de peixe. Então, eu não posso dizer que eu sou vegano, né, porque eu vejo que os veganos, eles têm um amor pelos bichos e tal, e respeito, mas eu prefiro ser um lacto-vegetariano, que de vez em quando eu como um pedacinho de queijo também. Mas evito, porque eu sei as consequências de se comer produtos derivados de animais, como das vacas, né? Que, infelizmente, hoje são tratados como objetos, não como antigamente, que elas viviam pastando com seus bezerrinhos felizes lá no pasto. Então, o leite delas era leite. Hoje em dia, não. Hoje, esse leite é totalmente contaminado, totalmente alterado. Eu costumo dizer que leite comprado de caixinha é a mesma coisa que você tomar lá uma química branca, né? Não é alimento.
e faz muito mal. Então, eu não tomo. Então, eu prefiro tomar uma espécie de leite de cereais, por exemplo, que é muito fácil de ser feito em casa. E é muito nutritivo, muito saudável, e esses cereais, de preferência, que sejam orgânicos. Nem sempre se consegue, mas também, hoje em dia, conseguir uma alimentação 100% saudável tem que viver na fazenda e uma fazenda que esteja de acordo com as condições naturais, né? Sem nada químico, sem nada alterado geneticamente, e que seja como antigamente, usando água limpa, pura, né? Porque a água que vem de torneira não presta, é água morta. Ela pode ser limpa, mas ela é morta. Mas limpa também não é, porque é cheia de flúor, de um monte de química que eles colocam lá também, não é limpa. Então, é complicado. Realmente, você ter saúde é complicado. Mas eu, desde pequeno, né, desde criança, eu fui assim, gostei muito de lidar com artes. Eu sempre adorei as artes. Desde criança que eu desenho, gostava muito de desenho, de ficar colorindo com lápis de cor e tudo mais. E foi assim progredindo. Depois, aos 8 anos de idade, eu comecei a mexer com pintura, né? Consegui lá minha primeira telinha, que eu me lembro até hoje o que foi que eu pintei. Era uma paisagem que tinha assim, uma paisagem simples, que tinha uma praia tranquila, com umas montanhas no fundo, tinha um coqueiro e tinha um barco, um barco ancorado, assim, uma espécie de um bote, né? E foi aquilo que eu pintei, foi o meu primeiro quadro, pena que eu não tenho mais ele. Eu tinha aí por volta de 8 anos e pouco. Mas, aos 12 anos de idade, eu continuei pintando. Aos 12 anos de idade, eu fui para uma escola de pintura. Meus pais me registraram numa escola de pintura lá na minha cidade, onde eu nasci. Mas, infelizmente ou felizmente, passado mais ou menos 2 meses, 3 meses de curso, a professora me chamou minha mãe e falou: Olha, não compensa seu filho continuar estudando aqui comigo, conosco, o nosso curso aqui é de pintura, temos gente que pinta muito bem, até razoável, pelas condições que estão aprendendo, mas o seu filho pinta melhor que eu, ele conhece mais sobre pintura do que eu. Eu tinha 12 anos de idade. Então, e foi nessa época que eu levei a ela para mostrar um dos quadros que eu pintei em casa. Um quadro que minha mãe gostava muito de uma dessas santinhos, né, da Igreja Católica, onde tinha o Jesus médico. Esse Jesus estava assim curando uma criança no colo de uma mãe. Então ela gostava muito daquele quadro e eu peguei e decidi pintá-lo. Então, e a professora, quando viu, foi que aconteceu isso. Ela falou: eu não sei pintar nesse nível, dessa forma. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, só para servir de embasamento para o que eu vou falar depois. Então, eu peço aqui à produção que coloque aí a imagem. Aí está. Esse quadro está comigo até hoje, está aqui do meu lado, né? Ele tem mais ou menos uns 70 centímetros de altura por uns 50 de largura. Então, esse é um quadro que, que foi pintado naquela época com meus 12 anos de idade. Depois disso, eu continuei pintando, né, durante muitos anos, e nesses quadros, depois eu comecei, muita gente se interessava, e aí eu comecei, vendia para um, dava para o outro e tal. Não era para ganhar dinheiro, mas
esse dinheiro me ajudava a comprar material, comprar tela, que era caro na época. Então, não era comum encontrar, né? Eu morava no interior, tinha que ir para São Paulo para achar, porque ainda não tinha lá na cidade. Lembrando que isso tem cerca de 60 anos atrás. Então, eu tenho, depois, continuei pintando, eu fui trabalhar em São Paulo aos 18 anos de idade, eu fui morar em São Paulo para tentar a vida de pintor, fiquei expondo na feira de artes da Praça da República durante algum tempo. Nesse tempo, eu procurei emprego, arrumei emprego numa agência de publicidade, numa gráfica, depois agência de publicidade. Escalei todas as funções de uma agência de publicidade, desde lá o primeiro comecinho, que na época chamava-se Pestap, que era para fazer as colagens das artes finais, foi para arte finalista, layout man, em criação, diretor de criação, diretor de arte, diretor de criação, depois passei a trabalhar com produção de televisão e tudo mais, de comerciais. Então, depois passei para as artes aerográficas, tinha uma técnica chamada retoque americano, que era muito raro de encontrar pessoas que trabalhavam com isso, eu me tornei perito nessa arte. Eu estou dizendo tudo isso para vocês, para dizer que eu sempre busquei a perfeição naquilo que eu fazia. Sabe, eu sempre procurei dar o melhor de mim, mesmo que não considero que tenha chegado nem perto do que poderia chamar de perfeição, mas que foi assim consegui muito longe, né? As minhas artes que eu fazia, eu tive um estúdio próprio durante muitos anos em São Paulo, com mais um sócio, ali no centro de São Paulo, no 7 de abril, e as artes que a gente fazia de ilustrações gráficas para comerciais os serviços eram contratados pelas agências de publicidade, e eles gostavam tanto que eu fui, inclusive, cheguei a ser citado em faculdades de comunicação como um dos melhores da época, em todo o país. Bom, mas eu nunca consegui viver da arte, né? Também não me dediquei mais a tudo isso. Fui trabalhar com isso até por volta de 30 anos de idade, que eu trabalhei com publicidade, cheguei a ser técnico em artes gráficas, de grandes gráficas de São Paulo. E então, tudo por quê? Porque eu me dedicava, eu pesquisava, eu fazia estágios noturnos, eu ia dormir de madrugada, levantava de manhãzinha, eu investia naquilo que eu fazia. Eu ia a fundo, eu procurava me aproximar das pessoas que eram assim, os mais conhecidos da época, eu procurava me tornar amigo deles. Então, eu aprendia, eu ficava assistindo como é que eles faziam aquilo, e eu sempre aprendi muito rápido. Eu ia para casa e ficava treinando, treinando, e voltava outro dia, aprendia mais um pouquinho. Então, fiz, aí com meus 14 anos, 15 anos de idade, acho que eu fiz um curso em São Paulo aí de artes, né, de desenho, de pintura, ilustração gráfica, todas essas coisas. Eu sempre fui apaixonado pela arte. Então, o que eu vejo, o que eu tenho visto hoje, é que as pessoas, assim, é lastimável que tenho visto, pessoas que fazem um cursinho de fim de semana e já saem se dizendo mestre. Hoje, até hoje, eu não me considero mestre de nada. Eu procuro transmitir alguma coisa, tudo o que eu posso transmitir, o que eu tenho para transmitir, faço isso com o maior carinho e garanto para vocês que eu aprendo muito mais ensinando do que tentando aprender de outra forma. E toda vez que eu procuro ensinar para as pessoas, aí eu tenho que pesquisar bastante, eu tenho que ir fundo, tenho que levantar todos os dados, levar a sério aquilo. Então, a gente aprende as coisas
é doando que se recebe. Tá? Então, eu tenho feito isso e é uma receita muito importante para todos. Nós estamos neste mundo para aprender, não é para ficar rico, não é para ficar vivendo de prazeres, isto tudo faz parte da coisa. É, então, nós estamos aqui para aprender e também compartilhar. Por isso que eu faço essas lives com vocês com muito prazer, muita satisfação, principalmente quando eu vejo os testemunhos, quando as pessoas me escrevem, dizendo o quanto aquilo foi importante para elas, o quanto contribuiu com a vida delas, o quanto que aquilo somou em suas experiências de vida, o quanto que abriu horizontes o que ela aprendeu. Então, aqueles que vão à frente, eles têm, não digo obrigação, mas têm o dever moral e espiritual de compartilhar da melhor maneira que puderem. E então é isso que fazemos. Então é por esse motivo que eu com os amigos meus aí, que são da minha equipe, que criamos o Orgon Play, né, onde posso colocar todo o material lá sem, sem ser perseguido, como eu fui aqui no YouTube, sem ser atacado, como eu muitas vezes fui aqui. Porque quando você faz uma coisa bem feita, com carinho, quando você começa a aparecer, isto gera também, por parte dos fracassados, uma espécie de inveja, uma inveja, e aí eles querem te derrubar de qualquer jeito. Aí eu lembro daquela frase que diz, né, que ninguém atira pedra em árvore que não dá frutos. Então, esses indivíduos que assim fazem, eles não levam pedradas. Seria bom até que levasse algumas para eles verem como é bom. Mas, então, eu relevo tudo isso aí, perdoo, porque eu sinto até pena, para falar a verdade, porque eu sei que eles estão atirando no próprio pé, estão construindo um futuro para eles, um destino muito doloroso para eles, porque toda ação reverte numa contração, né? Sempre tem um movimento, é uma ação e uma reação. Né? Eu digo contração porque tem o retorno, então é uma reação de retorno que vai ter da própria ação deles. Todo tipo de ação negativa feita, que você invade a intimidade, quando você invade a vida de outras pessoas, você está violando leis cósmicas. Então, pode ter certeza. Tem uma frase que eu digo assim: o mundo é redondo, tudo que você faz aqui, ele vai dar um giro e vai te pegar no momento que você menos espera e vai te derrubar. Então, é a vida ensinando para aquelas pessoas que não devem nunca fazer isso. Nunca falar mal de ninguém, nunca atacar ninguém. Né? Você pode, no máximo, tipo, fazer uma crítica construtiva, né? E tem que distinguir muito bem, definir o que é construtivo e o que não é. Quando é maliciosa, quando é tendenciosa, quando é pejorativa e quando não é. Então, para isso, a pessoa tem que ter lucidez, tem que ter um pouco de consciência, pelo menos o suficiente para entender isso. Então, eu li na minha vida toda muitos livros. Desde os meus 10 anos de idade, eu sempre devorei livros. Acho que até menos, eu não me lembro direito, mas eu me lembro que aí eu tinha 8 anos de idade, eu já tinha livros, pedia para meus pais comprarem, eu tinha coleções até de livros científicos, e eu lia todos.
comprava aquelas coleções do Conhecer, né, que vinha por fascículo nas bancas. Eu tinha coleções enormes daquilo, eu lia tudo. E outras coleções todas, eu tenho muita coisa até hoje aqui na minha casa. Então, eu gostava muito, eu aprendi muito, eu pesquisava muito para entender a vida, eu tinha muitas perguntas e fui atrás das respostas. Eu nunca me acomodei, nunca fiquei perdendo tempo com nada. O meu passatempo era cultural, era informativo. Então, nunca fui ligado em futebol, essas coisas todas, mas eu gostava de esportes, eu gostava de natação. Eu nadava muito, aprendi a nadar com 4 anos de idade. Então, cheguei a ganhar campeonatos de natação. E, era coisas assim, caseiras da cidade e tudo mais. E eu era novo, então eu fazia isso com o maior prazer do mundo. Eu sempre gostei de exercícios, de academia, de tudo que é bom para a vida, para a saúde, para a qualidade de vida. Eu sempre busquei essas coisas. Nunca perdi tempo com barzinho, com bebedeira, com cerveja, com bebida alcoólica. Nunca perdi tempo com besteirol, como eu vejo as pessoas todas se envolvendo com coisas absolutamente inúteis. Então eu fico pensando como que essa gente quer viver num mundo de paz, de alegria, de prosperidade e tudo mais, jogando o que eles têm de mais precioso fora, né? Assistindo filme de terror, entretenimento depreciativo, com coisas que te tiram a cultura e não vão te dar conhecimento. Então, eu digo tudo isso, né, eu li centenas de livros, muito livro mesmo. Eu comprava, quando fui morar em São Paulo, eu, à noite, não ficava assistindo televisão, eu ficava lendo, 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 eu lia muito. Livros, não eram livros de aventura, não eram livros de romance, não era nada disso, eram livros de conhecimento. Eu li livros fantásticos, né? Livros incríveis que me acrescentaram muita coisa que eu uso até hoje. Então, as pessoas têm, quem me conhece diz assim, o Ergon é uma biblioteca ambulante, né? E eu tenho uma memória muito boa e eu também me considero uma biblioteca ambulante. E eu gosto muito disso. Eu acho que para você mudar o mundo, primeiro você tem que mudar a você mesmo. Você tem que construir o você que você quer para o mundo. Então, se você quer um mundo assim, do jeito que você imagina que tem que ser, o primeiro a ser assim tem que ser você, e tem que ser um exemplo. E eu sempre procurei ser um exemplo. Então, tudo isso me deu uma longa experiência de vida. E que essa experiência se estendeu de outras formas, experiências reais de muitas formas. Eu sempre disse aqui que eu ainda quero fazer uma, uma série de lives só contando histórias da minha vida, porque tem centenas delas. E muito histórias engrandecedoras de experiências que podem ajudar muita gente. Então, e tudo isso eu estou dizendo para acrescentar para vocês o seguinte: se você quer entender o mundo de hoje, se você quer entender o que está acontecendo neste mundo realmente, né, e eu sei que todos estão assim assustados, estão amedrontados, porque eu falo com muita gente, recebo muita mensagem, tenho muita informação de muita gente, então as pessoas continuam vendo televisão, infelizmente, né, vendo noticiário de televisão, né, e esses noticiários geralmente são mentirosos, né, eu sempre disse isso. Você quer desaprender, você quer se tornar uma pessoa
pobre de espírito, você vê, assista esses programas de tipo Fazenda, Big Brother, fique vendo noticiários de televisão e tal, e você vai se tornar aquilo que aquele ministro disse, né? Um Zé Ruela da vida, porque não tem conteúdo. O conteúdo que tinha dentro de você foi destruído. Então, devemos sempre considerar o nosso tempo como um tempo extremamente valioso. Cada segundo que você tem aqui na Terra é valioso. E nesses dias de hoje, temos visto rumores de guerra, rumores de uma terceira guerra mundial, né? E o que acontece? Todos que me acompanham já de alguns anos, vocês têm visto que eu tenho falado que e ainda coisas incríveis estão chegando para a humanidade. Na verdade, já chegaram, na verdade, já estão acontecendo, mas eles estão acontecendo tudo ainda em nível global, onde a mente comum, a pessoa que não tem acesso a essas informações e conhecimentos, ela ainda não ligou alhos com bugalhos, né? Não está entendendo esse negócio. Eu sei que tem muita gente que já está, porque falam comigo, e fazem parte dos grupos aí no Telegram, por exemplo, então eu vejo o comentário das pessoas. Tem pessoas já muito mais preparadas, muito, muito mesmo. Então, mas tem outras ainda que estão assim, estão assim, sabe? Não sabem nada. Então, é importante começar a entender o conjunto. Sempre eu falei sobre mudança planetária, sobre uma transição planetária. Eu falo isso há mais de 40 anos, 50 anos eu falo sobre isso. Tenho 8 livros publicados sobre isso. Já fiz congressos enormes, muitos congressos organizados, participei de outros congressos nacionais e internacionais falando sobre transição planetária. Então, tudo o que está acontecendo hoje, eu já falava sobre isso há 40 anos atrás. Então, só que está acontecendo debaixo do nariz das pessoas e elas não percebem, elas continuam, assim, iludidas pelo noticiário. Eu vejo até pessoas que eu conheço, pessoas assim que têm uma cultura razoável, vim falar comigo, como do céu, veja o que está acontecendo, o mundo está se preparando para uma terceira guerra mundial. Bom, eu não sei se eu rio ou se choro quando escuto um negócio desse, porque haja ingenuidade. Não tem nenhuma guerra mundial sendo formada. Isto é narrativa. Narrativa. O que vocês estão vendo é uma elite global que está caindo, que está quebrando, que está se desmoronando, e vai ser eliminada da face da Terra por completo. O que vocês estão vendo é simplesmente uma reação. Essas feras estão acuadas, estão dando unhadas para tudo quanto é lado, sabe? E tentando. A única coisa que sobra para elas é essa narrativa para tentar colocar medo nas pessoas, continuando com um programa de medo, como já foi feito aí desde 2020, com aquela coisa toda de bichinho, de cutucada, dessas coisas todas. Então, isso tudo aí já faz parte dessas narrativas, de fazer aquela encenação toda, como foi no início, na China, mostrando gente morrendo nas ruas, aqui em São Paulo, aquele governador, aquele calça apertada que tinha, fazendo vídeos, mandando máquinas, tratores, abrindo valas e buracos de covas, né, para pessoas assim, de centenas, né, armando aqueles enormes cenários
falsos, mentirosos de hospitais de lona para atender milhares de pessoas contaminadas. Não aconteceu nada disso. Tudo narrativa, tudo mentira, e mentira, e mentira atrás de mentira. Números estatísticos mentirosos, e continua essa narrativa mentirosa pelo mundo afora. E as pessoas ingênuas ao extremo acreditam nisso. Como é que pode? Eu chego a ficar assim incomodado com isso. Como é que pode ser tão ingênuo a ponto de acreditar nessa mentira toda? Não consegue ver uma pontinha da verdade. Então, e devido a isso, esses aloprados de consciência, né? Então, eles continuam tentando ainda vir com uma segunda onda aí, que não vai dar em nada, que eu já sei que não vai dar nada, porque é mais mentira, e as mentiras estão sendo agora desmascaradas muito rapidamente. Então, agora estão tentando isso aí, essa história que está ocorrendo no Oriente, né? Oriente Médio, né? Lá na questão lá de Israel, na questão lá dos palestinos, né? Do grupo terrorista lá, que aqui no Brasil tem um monte de gente aí que adora terrorista, devia levá-los para casa, né? Porque são tudo bonzinho, né? Não são pessoas assim tão boas, né? Eles gostam de ajudar todo mundo. Devia levar, convidar a vir para casa, né? Se você tem algum gay na família, apresenta para eles. Ou então vai para lá, se gosta tanto dessa coisa toda, vai lá, vai ficar lá com eles. Porque a coisa é muito mais séria. Então, as pessoas precisam abrir a mente, sabe, despertar a consciência. O que precisa é fazer parte disso que nós chamamos de grande despertar. Precisam despertar desse sono patético que está difícil de acordar. Impressionante. Impressionante como é difícil abrir os olhos e ver a realidade. Eles preferem ver a mentira, ver a falsidade, ver as narrativas que não têm fundamento nenhum. Eu vejo aí a TV Globo já condenando Israel de cara, porque aquele hospital que nem sequer foi demolido está lá inteiro no lugar. Não aconteceu nada naquilo lá. Eu acompanho, eu pesquiso, eu vi todas as reportagens feitas em outros países árabes e tudo mais. Eu estou muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo aí. Como sempre, eu procuro obter todas as informações de fontes sérias e nunca pela mídia, nunca. Então, eu tenho umas coisas para dizer para vocês, vou fazer isto agora, que nós estamos vivendo num momento grandioso, eu vou simplesmente repetir o que eu sempre falei. O momento que nós estamos vivendo é um momento bíblico, em proporções bíblicas, apoteóticas, onde todas as máscaras estão caindo e, de repente, a qualquer momento, vai cair tudo, vai despencar igual uma onda que atinge um castelo de areia. Você vai ver toda essa matrix que foi montada, que iludiu tanta gente, que faz esse povo ingênuo a viver esse mundo falso, hipócrita, fingido, mentiroso, que eles acreditam. E eles dizem, eu só vejo, só acredito vendo, né? Ele não está vendo nada. Ele não consegue vender nada, porque ele vê aquilo que os outros colocam na cabeça deles, que a mídia coloca, que as faculdades colocam na cabeça dele. Ele não consegue ver a própria realidade com a própria mente, com a própria consciência. Então, vocês estão presenciando, vocês estão privilegiados, todos nós somos privilegiados de estar vivendo esses momentos onde uma raça inteira, um planeta inteiro está sendo purificado, está sendo limpo
desimpregnado, está sendo limpo até nas raízes, não vai sobrar nada que seja negativo, que seja do mal, e que não terá a menor condição de continuar existindo depois. O mal vai simplesmente mudar de conotação completamente depois do que está vindo aí. E isto que eu digo que está vindo aí, na verdade, ele não está vindo para a população que não sabe de nada. Ele já chegou, ele já está agindo, mas não está agindo aos olhos das pessoas, porque na maioria só vê aquilo que ela quer ver. Então, como eles não querem ver, porque não acreditam, não conseguem ver nada. Mas já está acontecendo. Então, vocês veem aí que nós temos um Pix, né, que já está funcionando há muito tempo, né, e funcionando perfeitamente. Nós já temos um Drex, que é a moeda digital brasileira. Os Estados Unidos já tem o Rumble, que é a nova moeda digital americana. Hoje eu vi aqui que o Zimbábue, da África, anunciou também nova moeda, e todos os países do mundo, como o Iraque e tudo, todos os países do mundo estarão lançando suas moedas digitais. Porque até o final deste ano, dinheiro em papel acaba, não vai ter mais. Já tem milionários jogando dinheiro na rua, porque eles sabem que eles não vão poder trocar esse dinheiro com os bancos, porque teriam que justificar a origem é criminosa, então eles estão sem saída. Imaginem quantos políticos aqui no Brasil que vão ter que pegar suas malas, cuecas e sacolas de dinheiro e jogar fora ou jogar para dar para alguém, fazer alguma coisa para gastar enquanto dá, só até o final de dezembro, porque depois não dá mais. A partir daí, acabou o crime na Terra. Acabou, ninguém mais vai conseguir roubar nada de ninguém, ninguém vai conseguir vender droga mais, porque toda a movimentação de cada centavo vai ser monitorado. Só isso já é muita coisa, já é uma mudança gigantesca nesse mundo. Acabou a corrupção, não tem mais aquele negócio de policial rodoviário pegando propina para não te dar multa. Porque se fizer isso, vai ser pego. E ele vai saber que vai ser pego, porque muita gente vai ser pego por causa disso. Então, não vai ter aqueles funcionários aduaneiros que eu sei, que eu conheço a história, como é que é de importos, de lida com essa parte de material de exportação que chega nos portos, aeroportos e tudo mais, que é umas máfias enormes que tem de corrupção. Acabou. Não tem mais como ninguém roubar nada, porque serão desmascarados rapidamente. O sistema quântico, que já assumiu todos os bancos do mundo, todas as contas já foram assumidas, já foram feitas, espelhadas para o sistema quântico, todo mundo já está sendo monitorado. Ninguém mais vai conseguir sair fora do trilho. Vai ser doloroso no início, porque as pessoas estão acostumadas em sacanear, em roubarem, fazer estelionato, fazer um monte de coisa, agora não consegue mais. Não tem mais como. Então, eles vão querer continuar fazendo, achando que consegue e vão ser pegos. Muita gente vai ser pega. Muita gente. O número de prisões que vão começar a acontecer de agora em diante vai ser assim gigantesco. Eu nem sei onde que vão colocar tanta gente. As mudanças vão ser totais. Tudo vai mudar. Todo o sistema de governo vai mudar, todo o sistema de judicial vai mudar totalmente. Tudo que é supérfluo, que é jogado dinheiro fora, que é cabide de emprego, que é toda essa sacanagem que a gente vê o tempo todo, essa manipulação, tudo vai cair. Tudo vai cair. Então, as bases para isso estão 100% prontas.
A prática disso já começou. E não pense que vai ser daqui 5 anos, 10 anos, não, como muita gente vem me falar. Não, é agora. Nós estamos há 90 anos que esse programa já começou. 90 anos. E ele vem sendo implantado mundialmente. Então, não tem mais guerra. Então, que não venham mais com essa história de Terceira Guerra Mundial. Porque nós já estamos dentro de uma Terceira Guerra Mundial. Desde 2001, o mundo está em guerra mundial. Foi declarada uma guerra mundial em 2001. Mas essa Terceira Guerra Mundial não é de país contra país. É do bem contra o mal. Então, eu entendo toda a lei da dualidade, eu dou cursos, palestras sobre isso, longas. Então, e quando eu falo do bem contra o mal, eu tenho que falar de forma resumida, e o resumo é esse. Então, o mal vai estar perdendo terreno rapidamente e vai perder 100%. Então, isto será o início de um novo tempo, de numa nova raça humana na Terra. E este ano ainda, e as coisas estão aceleradíssimas, porque eu sei dos detalhes da coisa, cada passo que está andando, então eu posso dizer para vocês que tudo isso que eu estou dizendo é verídico, é 100% verídico, e nós vamos ter um mundo que vocês nunca viram, nunca imaginaram. Então, tudo aquilo que foi dito lá no passado sobre uma nova terra, uma nova terra, um novo céu, que é uma nova dimensão, um novo sol, que é outra face solar nossa, de quinta dimensão, e um novo homem está acontecendo. Esse novo homem vem sendo preparado há muito tempo, não é agora. As pessoas estão começando a tomar conhecimento agora disso, mas vem sendo preparado há muito tempo. Então, essas coisas todas, elas são, assim, muito complexas. Como eu disse, eu venho desde criança lidando com tudo isso. É muito tempo para poder ter o entendimento que eu tenho, a compreensão que eu tenho, o alcance que eu tenho sobre tudo isso. Eu sei que aparentemente está demorando muito, isso também me incomoda, né? Mas eu também sei que tem o tempo certo para cada coisa. Quando o assunto é divino, que isto é divino que está acontecendo com a Terra, tem o momento exato, não pode ser antes nem depois. Ali, isso serve para qualquer coisa, para todas as pessoas, para toda a natureza. O sol não nasce antes porque ele acha melhor nascer um pouco antes. Também não nasce depois, né? As plantas, né, têm um momento certo, tem a estação certa, tem a lua certa para cada coisa. Então, não existe isso de querer ficar adiantando para lá e para cá, né? No ser humano é a mesma coisa, cada órgão tem um momento que funciona, e depois ele descansa, depois o outro funciona, depois entra outro descanso, e assim por diante. Cada parte que você for estudar, analisar do nosso corpo biológico, ele tem um momento certo para cada coisa. Não adianta você ter ansiedade. Não adianta você ficar, ei, que não está acontecendo, porque não sei o quê. Isso é choradeira de quem não sabe nada. Mas tem muito o que aprender. Então, vamos parar de chorar. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de ser infantis, porque eu acho que todo mundo que está aqui assistindo, né, eu estou generalizando o assunto, já está suficientemente com uma idade de entender essas coisas. Não tem ansiedade de nada. Isso não muda uma vírgula, mas atrapalha muito a sua vida.
Se você quer que alguma coisa dê certo, não entre nessa de ansiedade. Não fique olhando para aquilo a cada 5 minutos. Isso não vai acelerar nenhum segundo o que você quer. Se você tentar fazer alguma coisa acontecer antes do tempo, tenha certeza absoluta que vai dar tudo errado. Tem o momento certo para as coisas acontecerem. Aprenda isso. Isto é um segredo, é uma sabedoria da vida. Então, outra sabedoria. Fique em paz. Busque a paz. Aprenda a meditar. Sabe, meditar é você, sabe, ficar em silêncio, mergulhar dentro de você mesmo, sentir o fluxo da vida movimentando dentro de você, sentindo as energias da vida, a energia do sol, das estrelas, da terra, das plantas e tudo. Você faz parte disso tudo. Entregue-se para a dança da energia da vida. E isto vai te colocar no momento certo para cada coisa. Quando você fica tentando, você fica forçando, você fica. Quando você fica forçando para que as coisas aconteçam do seu modo, você vai bater a cara na parede 500 vezes até aprender a ficar quietinho. Então, nunca reclame, nunca reclame. A reclamação é a mesma coisa de você ficar tirando no seu pé o tempo todo. Cada reclamação você dá um tiro no seu pé. O que você ganha com isso? O que nós ganhamos com isso? Nada. Só perdemos. Então, não reclame. Agradeça tudo o que vem. Aí você muda o jogo. Quando você está dando tudo errado para a sua vida, você está fora do trilho do fluxo da energia da vida. Quando você se acalma, quando você se centraliza em seu ser, aí então você começa a ser trazido para o seu lugar. Quando temos ansiedade das coisas, a nossa mente se projeta no futuro. E você fica vivendo um futuro que não existe, por isso você sofre tanto com a ansiedade. O futuro não existe e tem mais. Nunca vai existir, porque o futuro, quando você chegar lá, ele deixa de ser futuro automaticamente e muda e vira presente. Então, neste momento que nós estamos falando do momento presente. E o passado é uma coisa que já passou. Quando você tem ansiedade, você fica assim, passado e futuro, passado e futuro. Por quê? Porque você fica fora do seu tempo. Você fica tentando fisgar um futuro, tentando conectar com alguma coisa que você quer, porém que ainda não aconteceu, e você fica lá tentando, como se tivesse com um gancho nas mãos, tentando enganchar naquele futuro e não consegue. Então, você fica deslocado e você entra no tobogã da vida e fica igual uma bola de ping-pong. Você vai para o passado porque o passado seu é incerto, porque você não preparou o seu futuro. Então, tudo o que resta para nós é o presente. Por isso que eu digo para as pessoas que falam assim: ai, Deus vai me ajudar. Gente do céu, não vai ajudar coisa nenhuma. Para com isso que vai ajudar. Imagina uma consciência cósmica que criou todas essas coisas. Ele vive no presente. Não tem futuro. Entende? Tudo que o ser humano precisa, ele já fez, já está pronto, já foi doado para todos os seres humanos. Nós temos em nós todos os poderes que precisamos para ser felizes, sabe? Para construirmos com equilíbrio aquilo que precisamos.
Em cada encarnação da pessoa é dado nova oportunidade, e ela erra de novo, vai ser dado outra oportunidade e ela erra de novo, porque entra nessas ondas de tentar ficar descontente com a sua própria vida, porque ela transformou a própria vida numa bagunça, e ela quer entrar na vida dos outros, achando que... E aí entra a inveja, né? Ela quer entrar na vida do outro para ver se pega naquele barco que está dando certo. Mas você não vai ver como é que aquela pessoa que está dando certo, o que, que ela passou para chegar ali, para conseguir aquilo. Então, comete outro erro. E desses erros ocorrem as desavenças, ocorrem as inimizades, ocorre o ódio, ocorre toda a separatividade que leva ao desastre. Então, nestes tempos de hoje, abra sua mente, desperte sua consciência, acalme-se, tire de dentro de si mesmo esta ebulição de energias, entenda as leis da vida e fique calmo e procure apenas entrar em sintonia com essa força maior que emana e que existe em todas as coisas. Então, aí você verá tudo vindo para suas mãos. Aquilo que você deseja, que você quer alcançar, vem com muito mais facilidade. Aí você vai conhecer as pessoas certas que vão ajudar você a se conduzir para aquilo que você quer. A sua luta será muito mais amenizada, né? Entre no fluxo da vida, né? Se você está fora do fluxo, vai apanhar. Entra no fluxo. E assim, é como você entrar na correnteza de um rio com um barquinho. Ele vai te levar longe. Se você, quando você faz o que está fazendo, estou generalizando, muitas pessoas fazem, é como se mergulhasse no rio e tentasse nadar contra a correnteza. Não dá certo. Não dá certo. Então, nós temos um mundo, nós temos um planeta inteiro que está fazendo tudo errado. Então, ocorre que o nosso mundo e tudo no universo tem um momento certo para cada coisa, né? Nós temos os ciclos de vida, os ciclos evolutivos dos mundos, né? E o nosso mundo, planeta Terra, já atingiu o limite de uma velha era que acabou e estamos no período de passagem para uma nova era. Esta era significa nós estamos saindo do fluxo de energia de um sol, que não é este sol nosso, eu estou falando de um determinado sol cósmico, e estamos entrando em outro sol. Estamos saindo da era de peixe, entrando para a era de aquário. Então, a era de aquário, ela é um momento de transformação no início e de transformação intensa, ou seja, de abandono de tudo que é antigo, de velho. Então, todas aquelas mentalidades de todas as pessoas que estão aprisionadas no mundo da Matrix e não se libertarem disso, vão rodar junto com tudo que estará desmoronando, aliás, já está desmoronando do nosso mundo. O que vocês estão vendo acontecendo lá na Ucrânia, acontecendo no mundo inteiro, com essa história toda que eu já falei, e o que acontecendo lá no Oriente Médio, é o velho mundo desmoronando. O que vocês estão vendo é o fim da velha era, é o fim da idade do ferro. Tudo isso aí que vocês estão vendo foi construído pelas mentalidades negativas, corrompidas, gananciosas, sabe, da velha era, dentro de uma matrix de medo. Então, isto, para haver uma nova era, uma nova terra de luz, este velho mundo tem que ser eliminado.
né? Eliminado não exatamente do jeito que as pessoas pensam, mas tudo o que foi construído e foi edificado com a energia do ódio vai ruir. Tudo que foi feito com amor, tudo que foi feito com trabalho honesto, vai se edificar mais ainda, muito mais. Vai receber um estímulo gigantesco. Então, isto será o início da nova terra. Então, aqueles que estão entendendo isso, estão trabalhando por isso, serão chamados de construtores da nova terra. Então, é isso. A humanidade não está seguindo um curso casual, muito pelo contrário, pois existe um plano rigoroso traçado por inteligências supraconscientes, né, dirigidas pelo Supremo Astral Crístico, que está trabalhando no sentido de resgatar e elevar toda a humanidade, todo o sistema humano a um plano maior de consciência. E isso está acontecendo diante dos olhos de todos. Basta você tirar o medo fora, tirar a mídia fora e abrir os olhos para ver o que realmente está acontecendo. Então, sabemos que existe um outro plano traçado que já desde há muito tempo vem tentando implantar um domínio na humanidade, controlar a mente de todos. Tudo isso que vocês têm visto acontecendo com essas questões todas aí de saúde, é esse domínio tentando implantar a última parte do seu plano, mas perderam. Sabe, eu costumo dizer brincando que eles não contavam com a esperteza do Chapolin Colorado, aquele personagem, né, que ele tinha lá do México. É um tom de brincadeira, mas não contava. Eles não sabem a existência de uma aliança da Terra, uma aliança militar, aliança dos chapéus brancos, aliança dos anciões chineses. Eles não contavam com isso. Eles não contavam que o mocinho, que apanhou muito, iria de repente se levantar e acertar aquele golpe certeiro e derrubar tudo. Como acontece nos filmes, né? Tudo que é filme que a gente vê, o mocinho luta, 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 apanha muito e tudo mais, mas na última e derradeira luta, ele vence. Quando parece que tudo está perdido, ele vence. E aí tem uma mensagem importante para todos vocês. Nós já vencemos. A humanidade já venceu. A humanidade do bem. A luz já venceu. O Cristo nunca perde. Ele sempre ganha, adiciona e multiplica. Então, o sucesso do plano da luz também depende, em grande parte, da cooperação inteligente, consciente e amorosa de uma quantidade muito grande de pessoas. Precisa de volume, né, de pessoas, são homens, mulheres, que as crianças, de certa forma, já estão dentro disso, de todas as partes do mundo, porque isso tudo está sendo feito para as pessoas. Então, e o momento da grande transição da Terra está diante de todos nós. Então, a cada dia que passa, vocês vão ver coisas ainda mais incríveis acontecendo. E esses momentos são momentos de definições. Cada um está escolhendo o seu caminho. Então, estamos vivendo o momento da separação do joio e do trigo. E cada um deve se definir para que lado está. Está do lado do joio ou está do lado do trigo? Então, muitos pensam que estão do lado do trigo, mas estão do lado do joio, porque estão com a sua mente invertida, não conseguem ver a verdade. Mas é muito fácil identificar. Onde não tem amor verdadeiro,
não tem luz. É simples assim. Bom, vou passar mais algumas informações para vocês. Deixa eu ver o horário que eu tenho aqui. Ainda tem tempo. Bom, pessoal, eu tenho muita coisa para passar. A minha live tinha que durar assim 5 horas, né? Porque não dá para nada. Uma coisa, nessa transformação toda, né, quando a verdade estiver aparecendo todo o seu esplendor, que já está começando, muita gente vai entrar em choque, porque vai perceber que acreditou a vida inteira em mentiras, em fantasias, em coisas que foram ditas para ela quando eram crianças, e que não eram verdade. Então, a verdade, quando ela vem, e ela vem e vai desmoronando tudo o que não é verdade. Então, eu sei que muita gente vai ficar chocado demais por perceber que sempre acreditou em falsas verdades, acreditou na mentira, achando que era verdade. Então, vai ser esses momentos de revelação, né, como está escrito que nesses fins dos tempos até as pedras gritarão a verdade, né? E ela vai ser dolorida mesmo para muita gente. E essa transição também vai ser muito dolorida para muita gente. Mas aí tem aquelas pessoas que estão despertando, que já alcançaram um certo nível de consciência, que já abriram a visão para a realidade do que está acontecendo. Então, essas estão desde já convocadas a trabalharem para ajudar a enxugar as lágrimas e o desespero dessas pessoas. Vocês vamos ver muita gente religiosa, fanática em religião, fanática em Jesus, fanática em Deus e tudo. Quando ela perceber que da forma que ela acreditava nisso tudo não tem nada a ver com a realidade, vai ser muito difícil para ela entender que aquilo que ela acreditava era infantil demais e que a verdade sobre o mesmo assunto é 1 milhão de vezes maior do que ela imaginava. E aí ela tem dificuldade para entender, dificuldade para aceitar. Então, é nessa hora que precisamos de todos os trabalhadores da luz, daqueles que têm a mente aberta para ajudar, para esclarecer com carinho, né, com dedicação, com amor, com paciência, porque precisa de muita paciência. Minha nossa, paciência é demais. É muita paciência que tem que ter para lidar com pessoas assim. Bom, eu vejo religiões falando que o anticristo está voltando. Eu vejo aí as postagens, né, nas redes sociais e tudo, que é Apocalipse, que Jesus está voltando, olha o que está acontecendo aqui, o anticristo está chegando, que eles não sabem direito distinguir uma coisa da outra, né? O anticristo sempre esteve aqui, ele não é um ser, ele é uma... Assim como o Cristo também não é um ser do jeito que todo mundo imagina, né? Ele é uma consciência cósmica galáctica, né? Então não é um ser humano, porque o ser humano tem uma imaginação tão pequena que ele imagina que é uma consciência crística, é igual a Jesus. Para eles é mais fácil, é didático imaginar um ser humano. Não entende que aquele ser humano foi só um representante, ele teve ali uma pitadinha da consciência crística atuando nele, através dele no passado.
Assim como tem a mesma consciência crística atuando por muitos outros pelo mundo ao longo da história. E então, mas eles ficam sempre adorando o mesmo, sempre o mesmo, os mesmos. Nunca lembra que tem outros. A não ser umas igrejas aí que vê que falam de um apóstolo, do outro, falam de um profeta, de outro, não entende direito por que que é, porque eu vejo que não entende. Então, quando falo em anticristo, eles acham que é um ser humano que é anticristo. Não é um ser humano. É é anticrístico, é um nível de consciência invertido, né? Então, um dia eu vou fazer uma live aqui só para explicar isso, porque não faz parte aqui do assunto de hoje. Mas esse nível de consciência anticrística não vai mais estar na Terra. Acabou o tempo dessa energia aqui. Ela está sendo retirada daqui. Então, todas as entidades que não pertencem à Terra, que estavam aqui, como raças estelares que estavam tentando dominar a humanidade, que são essas partes dessa consciência anticrística, inconsciência anticrística, eles todos já estão, em grande parte, já foram retirados da Terra, não estão mais aqui. Então, entenda que esta obra de que está ocorrendo no mundo, ela não é somente de seres humanos agindo para limpar a Terra. Não. Tem forças muito grandes atuando aqui. Muito grandes. Inclusive, consciências que estiveram aqui há milhares de anos atrás, deixaram a Terra e retornaram outra vez e estão aí ajudando também. Tem uma quantidade de raças grandes de fora de outros sistemas solares, de outras estrelas, de outros mundos, até de outras galáxias que estão aqui na Terra. Se vocês soubessem a quantidade de naves que estão cada vez mais se aproximando da Terra e trazendo para cá uma falange de seres para ajudar nesse momento da transição, vocês não fazem ideia do que é isso, né? É magnífico o que está acontecendo, magnífico. Muitos estão vindo apenas para presenciar, para aprender, para observar. São aqueles que estão aqui tirando conhecimento da experiência para usar em outros mundos, para trabalhar em outros mundos. Então, olha, é muita coisa incrível que está acontecendo. Muita coisa incrível. O ser humano vai passar agora pelo seu nascimento cósmico. Então, isso significa, a partir do momento que a consciência crística se acopla à sua consciência terrestre, isso será o nascimento, é conhecido como nascimento do ser humano, nascimento cósmico do ser humano, porque ele se liberta dessa matrix do medo que domina o planeta Terra e se abre para o universo. Então, o processo de quarentena que a Terra está passando acaba. A quarentena está acabando, já não tem quase nada mais. Muito em breve, o universo estará aberto novamente. Após 13 mil anos, o nosso planeta vai estar recebendo muitas raças de fora que vão interagir com a humanidade de muitas formas diferentes. Então, tudo que vocês veem por exemplo, alguns filmes de ficção, não digo aquele lado ruim, mal do filme, mas o lado bom, né? Então, o que hoje é chamado de ficção não vai existir mais, assim como ficção, vai ser realidade. É por isso que me coloquei dentro dessa nave aqui hoje para falar com vocês. O que está vindo por aí para este mundo é maravilhoso. A Terra deixará de ser um planeta de expiação e se torna agora um planeta de regeneração. Nenhum espírito trevoso vai nascer de novo aqui.
acabou, as portas estão fechadas. Por isso é que todos os que não estiverem alinhados energeticamente com esta nova terra serão tirados daqui. E os que estiverem alinhados com a terra poderão continuar. É por isso que está vindo o Medbed. Medbed não está vindo aqui para ficar curando gente, não. É muito mais do que isso. Muito mais. Não é para ficar, fazer você rejuvenescer para ficar bonito, não. É muito mais do que isso. Entenda que tudo isso faz parte de um programa cósmico incrível que está aqui. Não está vindo, já está aqui. Está sendo implantado, passo a passo, parte a parte, está sendo implantado. E a nós, seres humanos aqui, devemos agradecer e nos preparar para vislumbrarmos um conhecimento do universo, porque o universo se abrindo, você poderá se inscrever futuramente nos programas de viagens espaciais em naves extremamente rápidas, né, e conhecer outros mundos, estar do lado de seres de milhões de anos de idade na frente. Então, será inimaginável. Tudo que você vê neste mundo aqui, de favelas, nessa pobreza, essa coisa de drogas, né, essa mendicância, né, de miséria, isso vai deixar de existir numa rapidez que vocês não vão acreditar. Vai ser muito rápido, muito rápido. Então, teremos aí um mundo maravilhoso para vivermos em paz, onde o aprendizado constante vai ser permanente. Mas não é só o aprendizado. Todos vão trabalhar muito, mas trabalhar por amor, ajudando nessa reconstrução de criar paraísos aqui na Terra. Não haverá mais plantações de alimentos, não haverá necessidade disso. Então, vamos plantar árvores, plantar flores, plantar jardins. As pessoas vão ter tempo para fazer tudo isso, porque não precisarão mais trabalhar tantas horas por dia, ainda fazer hora extra para ganhar uma miséria. Isto vai acabar. As pessoas vão trabalhar apenas 4 horas por dia no seu trabalho normal e o resto vai ser dedicado para coisas construtivas de outro tipo, né? Então, eu vou passar mais umas coisinhas aqui para vocês. Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre o despertar da consciência planetária. Porque, pessoal, antes de falar sobre isso, pense o seguinte, eu já falei sobre isso, vou falar de novo um pouquinho. Se você quer ir para algum lugar, né, como eu disse, você tem que usar o mapa, né? Porque senão você não tem noção de espaço, que distância que fica aqui, dali, da outra cidade, porque eu quero chegar lá, o que que tem no caminho, onde tem posto de gasolina, onde que tem hotel, onde tem restaurante, você quer saber tudo o que que tem. Então, pega um mapa e lá tem tudo. Então, você traça o seu caminho. E a humanidade não tem esse mapa, porque ela não olha de cima. Eu vejo as perguntas das pessoas que fazem. Aí, tal coisa, como é que vai isso? Como é que vai acontecer aquilo? Não, eu não gosto de falar, eu não gosto de responder essas coisas, porque são respostas que não acrescentam nada, sabe? Não, a pessoa tem que ter a visão do todo. De que adianta você ficar sabendo uma parte aqui, outra parte, outro pedaço ali, outra aqui, outra lá, e você não consegue juntar isso tudo? Fica um conhecimento vazio,
Então, é como um quebra-cabeça que se você montar as peças muito afastadas, não consegue depois mais juntar tudo. É muito difícil de fazer isso. Mas se você tem um mapa antes, você vê a figura antes, aí o quebra-cabeça fica diferente. Mas se você tem um mapa antes, você vai só poder encaixar as informações em cada lugar. E você pode traçar o seu caminho, o seu objetivo. Eu vou daqui até aqui, aqui eu vou dormir, aqui eu vou comer, aqui eu vou até lá, aqui eu tenho que pegar um desvio, tenho que mudar de estrada, que eu vou para lá e tal. Então, é isso. Você tem que ter um GPS, né? Um GPS na mente. E esse GPS você consegue entendendo o todo, o conjunto. Então, isto é muito importante. Então, aí foi que, em 1993, quando eu morava lá em Alto Paraíso, né, com a família, nós criamos lá um movimento, né, era muito atuante lá, fazia muita conferência, muito trabalho. Então, criamos um movimento chamado de Despertar, né, da Rede Mundial da Consciência Planetária. Esse movimento, eu lá no Ergon Play, eu estou preparando um material para mostrar tudo isso para as pessoas. Tem uma quantidade enorme de fotos, de vídeos e tudo que eu quero montar um dossiê para ficar registrado isso para sempre, que foi uma experiência extremamente importante. Então, lá nós criamos, durante um ano, trabalhamos em cima disso para um movimento chamado Rede Mundial da Consciência Planetária, né, que foram 3 dias de congresso com feira e tudo mais. Participaram cerca de 3.000 pessoas. Nós tivemos ajuda muito importante, tivemos ajuda do governo de Brasília, do governo de Goiás, das Forças Armadas de Brasília, recebemos ajuda militar, inclusive, do 6º BELOG, né, Batalhão de Infantaria, que mandaram caminhões, mandaram soldados e mandaram tudo para ajudar lá no trabalho. Foram muito, nós recebemos muita ajuda no dia dos eventos lá, para conseguir realizar tudo. Depois eu vou contar em detalhes tudo isso para vocês. E tivemos uma grande quantidade de palestrantes do Brasil e do exterior. Então, tínhamos palestrantes da Itália, da França, dos Estados Unidos, de muitos lugares. Então, e aquilo foi lançado o programa sobre a Rede Mundial da Consciência Planetária, com um programa de desenvolvimento de fóruns de palestras e debates sobre o despertar da consciência planetária. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso agora. Atualmente, todos os seres humanos que vivem momentos difíceis, né, dessa transição de uma era que termina e outra que começa. Isso significa também, em termos bem abrangentes, o fim de todos os conceitos, crenças e mitos que foram criados a partir de dados não permanentes, né? Ou seja, informações limitadoras, nascidas de crendices religiosas, superstições populares, da fé cega, né? Acreditar na Bíblia cegamente, que é muito comum isso. Então, onde se acredita num Deus desconhecido. Por que eu digo Deus desconhecido? Porque ele é desconhecido. Ninguém conhece esse Deus que a Bíblia fala. Não, eles supõem que acreditam, que conhece, mas não conhece. Né? Conhecer uma potestade dessa não é assim, não, eu conheci Deus. Não. Eu questiono muito isso. Conhecer é outra coisa. Você pode ir lá pela primeira vez no Rio de Janeiro. Né? Você vai lá no Rio de Janeiro. Depois você vai falar para os seus amigos, eu conheço o Rio de Janeiro, eu estive lá. Quantos tempos você esteve no Rio de Janeiro? Ah, estive lá 2 dias. Ah, e você conhece o Rio de Janeiro com 2 dias? Não, tem gente que mora no Rio de Janeiro a vida toda e não conhece. Como é que você consegue conhecer o Rio de Janeiro com 2 dias? Então, essa pessoa, o conceito de conhecer dela
é muito básico, é muito limitado, né? A mesma coisa, de uma proporção trilhões de vezes maior, vem dizer que conhece Deus. Faça um favor. Aí eu digo, e você conhece você mesmo? Não, não conhece. Então, como é que você não conhece nem a si mesmo, vai dizer que conhece Deus? É muita infantilidade. Então, cristalizados nos conceitos assim confusos do velho código genético, assim como no cérebro mental da humanidade, o monstro do medo quase sempre esteve presente na vida de todos. Todos sempre estiveram sendo subjugados, né, por reis, governadores, imperadores. Em toda a história da humanidade, a população vem sendo subjugada de um jeito ou de outro. Então, por milênios, os pobres seres humanos têm vivido suas vidas sob o bárbaro regime do medo. Começando pelo medo de um Deus, né, que Deus castiga, que Deus não quer, que Deus não sei o quê. Então, a que teme a Deus, né, teme é temer, ter medo. Então, se você tem medo daquilo que você acha que é bom para você, realmente não dá para entender do que é que ela não tem medo, né? Então, e se acredita que Deus perdoa, que não perdoa, que Deus se vinga, que Deus manda matar. Então, é cheio disso na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. E devido a esse triste fato, a história humana foi escrita baseada sempre nos domínios e não nas libertações. Então, e sempre essa mesma história foi escrita por mãos humanas, que utilizaram como tinta o próprio sangue do povo, um sangue do povo que havia sido sucumbido pela imposição da espada, porque sempre foi assim. Quando não é a espada de ferro, é a espada da língua, porque a língua também é uma espada que corta, que machuca, que fere, que amedronta, que acusa, né, que denigre, que te faz sofrer. Então, são duas espadas, uma dura e uma mole. O paradigma histórico já muito nos deixou assim um triste senso de determinismo fatal. E acredita que o conflito militar, os domínios de seus semelhantes e a posse dos seus bens, né, através dos saques que sempre houveram, sempre foram feitos esses saques em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da igreja, se destruíram povos inteiros e continuam fazendo isso até hoje. Então, que Deus é esse que eles acreditam? Pergunto eu. Então, um homem sempre esteve convencido que o negócio é a espada, é o domínio, é que ele sempre teve razão e os outros não têm razão nenhuma, ele sabe tudo, os outros não sabem nada, os outros todos são criminosos, são bandidos, não prestam e ele é maravilhoso, é perfeito e tudo mais. Então, e nisso tudo aí é um balaio de gato muito grande. Entretanto, esse falho conceito de limitação não passa de um reflexo externo das limitações mentais internas de cada um. Ou seja, esses são problemas que cada um deveria resolver consigo mesmo. Mas ele não faz isso, ele tenta pisar em cima dos outros porque acha que sugando a energia das pessoas, porque todo tipo de imposição, de ataque, de domínio é uma imposição e é também uma vampirização, porque você vampira essas pessoas. Então, a parte da forma de agir das pessoas que insistem em se manter em seu estado primitivo, egoísta e infantil, que estão sempre brincando daquela questão a bola é minha, eu vou embora e acabou o jogo, né? Então, quem manda sou eu e o resto que se dane. Então, esta forma de ser, porém, nem sempre fez parte da humanidade, pois houve épocas, há muitos milhares de anos atrás,
que foi uma época matriarcal. Agora as mulheres vão gostar. A época matriarcal das deusas, né? Eram adoradas, era um conceito geral, e elas, nesta época, que durou mais de 1000 anos, havia igualdade entre os sexos, igualdade entre as pessoas. Foi a época que o mundo prosperou muito, que viviam em paz, né? Mas esta época, né, esse mundo idílico terminou por volta de 5.000 anos atrás, com guerras bárbaras, aniquilamento de civilizações inteiras, por cruéis deuses, entre aspas, masculinos, cruéis, sanguinários, que queriam tomar o poder pela espada. Então, foi a partir daí que o convincente paradigma criado pelos homens omite cerca de quase 20.000 anos da história, né? Onde, nesse tempo, muita coisa incrível aconteceu. Inclusive, eu não sei se eu vou ter tempo para tanta coisa, porque eu tenho tanta ideia na cabeça para mostrar para vocês, né? Eu estou reunindo um material para mostrar um pouco desse tempo todo, onde a humanidade teve um avanço muito grande antes dos 13.000 anos atrás, muito grande, tecnológico. Então, vocês veem que aquelas pirâmides do Egito, a tecnologia que tem aquilo, hoje, com toda a ciência da Terra, todo o dinheiro possível, não conseguem construir uma coisa daquela. Não conseguem. Mas não é só isso, tem muito mais que eles não conseguem. Então, como é que conseguiram? Foi numa época em que se tinha esse conhecimento sem perseguição, não era manipulado, não era dominado por etnias e nem por grupos econômicos. Então, quando entrou o tempo depois, essa história começou a ser abafada, eliminada. Foi por isso que queimaram bibliotecas inteiras de história de milhares de anos desapareceram. Ainda bem que tem uma parte da Biblioteca de Alexandria que foi escondida embaixo do Vaticano e logo ela vai estar sendo disponibilizada aí para a humanidade também, né? E outra parte de outras bibliotecas até estão guardadas em sinagogas muito antigas e que ficam lá ocultas da humanidade. Então, esses registros históricos extremamente importantes, muito em breve vão vir à tona e mostrar a verdade não manipulada, não essa verdade que querem que vocês acreditem, que nós acreditemos, porque ela não é verdade, é uma mentira. Então, isso é muito importante a gente ter a mente aberta para saber. Estou lendo aqui um pouquinho das. Depois eu vou responder rapidinho. Tem mais uma parte aqui que eu quero passar para vocês, que então, há muitos anos atrás, por volta aí de 1985, eu li um livro chamado, como é que é mesmo o livro? É um livro escrito por Marilyn Ferguson, chamado Livro de Pragmática. Foi publicado em 1983, escrito por Peter Russo, que é um escritor inglês, né, científico, que declarou ao Bright Mining Bulletin, lá da Inglaterra, ele disse o seguinte, que o planeta pode conquistar o seu próprio equivalente da consciência global, ou seja, que é chamado de cérebro global. A maioria dos seres humanos ainda vivos poderão experimentar uma mudança evolutiva da percepção egoísta ao campo unificado da percepção partilhada.
Se vocês não entenderam isso que eu disse, depois escutem novamente e meditem sobre o que eu vou falar agora, né? A hipótese de Rousseau sobre a emergência de um cérebro planetário afirma que a humanidade pode estar no, ou pode não, está no limiar de um nível completamente novo de evolução, tão diverso da consciência quanto está diversa da vida e quanto a vida é diversa da matéria. E sua análise das tendências sociais, tecnológicas, psicológicas, apareceu em outro livro dele, chamado As Especulações Cerebrais Globais sobre o Salto Evolutivo para a Consciência Planetária. Então, também foi publicado no mesmo ano. E os fatores da mudança para a consciência planetária, disse Rousseau, inclui as crises do meio ambiente, as inovações tecnológicas, o crescimento da capacidade de processamento de dados e a rápida disseminação das técnicas de expansão da consciência, que é o que estamos fazendo aqui agora. Tudo que eu estou tentando fazer com vocês agora aqui é para colocar dados na mente para ajudar na expansão da consciência, para despertar essa consciência planetária, que é o primeiro passo para depois alcançar o despertamento para uma consciência cósmica. E todas essas coisas servem como catalisadores cujos efeitos combinados estão otimizando a mudança no processo evolutivo. Ele observou também que a população humana está dentro de uma faixa numérica associada a dois limiares evolutivos prévios, o que se encontra entre a matéria inanimada e a vida, e entre a matéria viva e a consciência autorreflexiva. Então, existe uma diferença entre aquilo que é espontâneo, que é natural, que é inconsciente, porque faz parte do mecanismo natural da vida, e da consciência autorreflexiva. Ou então, aquilo que você pode meditar sobre a coisa, aquilo que você pode analisar. Então, isso é uma autoconsciência reflexiva, que é onde você aprende com a matéria inanimada ou com a matéria de vida, e você percebe o fluxo da vida existindo e se manifestando. Então, assim como a consciência pessoal é mais que uma interação bioquímica de várias células através de sinapses cerebrais, a consciência planetária será diversa da soma dos cérebros isolados em interação. Então, a consciência, vou explicar, a consciência planetária, ela tem uma diversidade diferente de focos diferentes, levando uma cocriação muito maior, o que significa que isto não é simplesmente como a ciência normal diz, que a mente humana é o resultado de uma interação bioquímica de várias células através de sinapses cerebrais. Pronto, o que não diz nada. Diz que diz tudo, mas não diz nada. Então, por quê? Porque o nosso cérebro não é você. Eu não sou o meu cérebro. Eu uso esse cérebro físico para a minha consciência se manifestar no plano material. Agora, acho que você entendeu. Assim como a consciência pessoal é mais que uma interação bioquímica de várias células, então, nós temos que perceber que nós temos uma consciência e precisamos acordar esta consciência. Porque tudo que o sistema maligno da Terra vem fazendo é controlar, ou tentar controlar, através da mídia, por isso que eu falo tanto da mídia, cuidado com a mídia, porque ela é venenosa, né? As publicidade, filmes, não todos, né? Você tem que selecionar isso, de perceber que quando começa muito a exagerar em alguma coisa, sai fora, porque eles estão tentando programar a tua mente. Então,
precisa você perceber que a consciência planetária, ela é diversa de tudo isso, ela sai fora disso. Consciência planetária, ela entende o funcionamento de tudo, entende a atuação das forças opostas, né, da vida e da libertação e do medo, por exemplo. Então, o ser consciente, ele entende como funciona a lei do paradoxo, por exemplo, né? Aquilo que parece que é, mas não é, né? E aquilo que é, mas não parece. Então, como que você vai entender isso? Só entende se despertar a consciência. Se não despertar a consciência, você vai se deixar enganar por aquilo que parece que é alguma coisa, mas não é. Então, é o que ocorre normalmente com as famílias. Tem parentes aí que olha para esse mundo falso que tem aí, ele acha que isso é verdadeiro. E não é. Isso é falso, é mentiroso. Eles acham que a medicina, que a ciência se preocupa muito com o ser humano. É falso, é mentira, porque não se preocupa. Não estão nem aí para isso. Então, e aí quando você apresenta uma coisa verdadeira para eles, eles não acreditam. Então, a mente deles está prisioneira dentro do lado negativo do paradoxo, tá? Então, o cérebro global provavelmente possuirá características inteiramente novas e são inimagináveis pela nossa semiconsciência atual, né? Ou seja, o ser humano provavelmente não, é certeza. Ele falou provavelmente, mas não é provavelmente, é certeza. O cérebro global, que é do inconsciente coletivo que existe hoje, que é um inconsciente coletivo dopado, né, dominado, onde as pessoas têm que lutar muito para sair disso, dessa matrix do inconsciente coletivo. Quando isto for rompido completamente, inverte o processo. O que hoje você precisa lutar muito para aprender coisas novas, para você transcender os seus limites. Depois da mudança, isto vai ser muito fácil. Vai ser muito mais fácil você construir do que destruir. O inverso de hoje, que é mais fácil destruir do que construir. Ok. Eu vou dar uma olhada aqui na nossa conversa aqui nos grupos. Vamos ver aqui. Bom, pessoal, o nosso tempo já está acabando e eu tenho um recado importante para passar para vocês. Antes de eu fazer a última parte aqui para a gente concluir, eu quero dizer o seguinte: nós estamos com o nosso curso de radiestesia e radiônica já fechadas as inscrições, né, da primeira turma, ela já fechou, nós temos uma turma muito boa, estamos trabalhando intensamente para apresentar o melhor material possível, né, todas as imagens, todas as pranchas, todos os gráficos, todos estão sendo refeitos em alta resolução, tudo com muito carinho, com qualidade para fornecer para o pessoal, os alunos, né? Então, nós terminamos agora, estamos terminando, ainda não foi enviado tudo, mas o módulo 2, né? Estamos enviando assim, cada parte é um vídeo, né? Então, são muitos vídeos. Cada vídeo pode durar de 5 a 15 minutos, mais ou menos, explicando cada gráfico radiestésico. Então, depois disso vem o módulo 2, explicando sobre a radiônica, né? E aí vem os gráficos usados para a radiônica. São
em torno aí também de uns 20 e poucos gráficos que eu vou explicar como a pessoa trabalhar, né? O curso, ele é completo? Não, não é, porque isso aí praticamente não tem fim. Eu estou passando o conhecimento de forma que vocês que vão seguindo passo a passo, porque não adianta eu pular lá na frente. Eu estou transmitindo para muita gente que não tem nenhum conhecimento da coisa. E esse conhecimento da anestesia, ele é tão grande, tão vasto, que ele ajuda muito nesse processo do despertar, porque ele é um leque de informações gigantesco. Então, onde as pessoas estão aprendendo muito e vão usar esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Este é um ponto. Então, depois terminado aí, até agora no mês de novembro, termina o envio do terceiro módulo inteiro. Aí teremos ainda um bônus, que serão alguns vídeos mostrando a parte prática, né, de exemplos de como ela utilizar esses gráficos em conjunto, de como usar os gráficos radiônicos em conjunto, é isso. E depois, lá para fevereiro, né, tem que dar um tempo aí para o final do ano, para as pessoas treinarem também bastante. E em fevereiro, então, nós faremos a outra parte, que vai ser uma mentoria, né, nós vamos ter aí umas 2 ou 3 mentorias para responder perguntas, esclarecimentos e tudo mais. Fora isso, temos o grupo no Telegram do curso, né? Temos um grupo do primeiro curso do workshop e temos outro grupo do pessoal que se inscreveu nesse. Então, lá vamos estar colocando também, disponibilizando muito material. E no ano que vem, provavelmente, logo no início do ano que vem, será aberto, ainda não foi definido nada disso, mas eu estou adiantando aqui. Será aberto uma segunda possibilidade de participação nesse curso inteiro aí. Então, por hora, ele já está em andamento em tudo que precisa. Ok? E eu agradeço o carinho de todos aí que estão participando. Então, eu acredito que aqui tem muita gente que está fazendo o curso e que está assistindo esta live de hoje. Então, é isso. Nós temos muitos outros cursos para dar. Temos aí o curso de defesa psíquica, curso de projeção astral, e eu tenho uma quantidade enorme de cursos. Eu, antigamente, quando dava cursos presenciais, nossa, eu tinha uma lista de mais de 30, 40 cursos, assim, diferentes. Antropocosmogênese, que é falando sobre as origens da humanidade, né, mostrando sobre a cosmologia, né, uma cosmologia mais assim espiritual, mostrando a formação das hierarquias, dos mundos e como é que funciona todo esse esquema. Então, é muita coisa. Pena que o tempo não dá para tudo. E nem eu trabalhando 16 horas por dia, não dá tempo. E que ainda tem que sobrar um pouquinho para comer, para beber, para cuidar da família, né? Então, de mim mesmo. Então, é isso. Eu também gostaria, antes de encerrar aqui hoje, é, recomendar para vocês um trabalho da minha querida amiga e irmã Emília, né? Então, eu peço aqui para que a produção me colocar aqui a imagem lá do site. Então, mas de antemão já está no rodapé aí o link do site para vocês poderem assistir, que a Emília está iniciando este trabalho muito bom, excelente, né, que é um curso que eu recomendo para todos vocês.
Produção, dá para colocar a imagem ainda do site? Oi, produção, dá para colocar a imagem do site? Ah, ok, tudo bem. Então, pessoal, a Emília está com esse trabalho maravilhoso aí que tá. Eu quero recomendar para vocês. Hoje até fiz um vídeo para eles divulgarem da minha recomendação, porque ela está ensinando para as pessoas o mapa da solução dos relacionamentos. Talvez até seja por isso que eu comecei falando desta live sobre relacionamentos, né? Eu estava comentando sobre isso. Então, muito importante, porque as pessoas estão tendo grandes problemas com relacionamentos, principalmente por causa das políticas, né? Que houve uma divisão de famílias aí toda. Política, uns que eram a favor do PT, outros a favor de Bolsonaro. Então, isso criou divisões muito grandes. E também sobre a questão aí de toda a tal da chamada pandemia, né? Não posso nem falar o nome. Então, esse país tão livre que a gente não pode nem falar certas palavras, mas com isso também provocou muita separação, muita divisão de famílias e tudo mais, porque umas acreditavam de um jeito, outra do outro, então houve muito desentendimento. E também os tempos são difíceis mesmo. Estão todo mundo sendo testado, testado, testado. Pensem sobre isso. Tudo que cada um está passando é um teste. Por quê? Porque a espiritualidade precisa saber se você está pronto, né? Pensa o seguinte, sempre, aí, Emília, sempre que você vai ingressar num novo curso, né, numa faculdade, você vai passar por provas. Coisa na vida, a humanidade está passando por provas. Então, pode deixar, produção, deixa lá a imagem que eu vou continuar falando sobre isso. Então, é, aprender sobre o relacionamento é ajudar muito nesse processo das provas que cada um está passando. Por isso é que eu recomendo demais esse trabalho da Emília aí, que vai ajudar muito a vocês terem paz em relação a isso, né? Poder até recuperar entes queridos, se aproximar das pessoas, sabe, se perdoarem, se entenderem de novo. E a Emília é perita nesse assunto. Ela é perita, então, minha recomendação, vocês podem copiar esse link aí, entrar no site e se inscrever lá, tá bom? Fica aí minha recomendação. Bom, pode tirar a imagem agora. Bom, eu já falei sobre o nosso trabalho aí com anestesia radiônica, já falei da Emília, e eu quero concluir dizendo o seguinte para vocês. Não tenho medo, isso é muito importante. Não, não alimentem nenhum tipo de medo em cima de narrativas sobre uma terceira guerra mundial. Não vai acontecer. Pode ter certeza absoluta disso. Não vai acontecer. Mas vão acontecer coisas que fazem parte do programa, né? Vai ter coisas assustadoras acontecendo, mas pense que é para o bem. Por exemplo, lá na região de Israel, estão limpando os túneis. É a última parte. A Ucrânia foi limpa totalmente. Agora estão limpando os túneis da região de Israel, da Palestina, de toda aquela parte lá está sendo limpa. Tem muito túnel. E lá também tem
que é melhor eu não falar aqui abertamente, mas lá também tem uma certa casta, né, que habita lá há muito tempo e onde está a raiz de todo o problema da humanidade. Então, também está sendo limpo. Depois que passar isso tudo, eu posso falar. Então, não se assustem com o que está acontecendo. Não se assustem. Tem muita coisa que tem acontecido lá, não está acontecendo, é narrativa, é falso. Eles estão usando as mesmas técnicas, como eu falei, de fazer filmes de gente sendo socorrido, de mortos, gente caído, ferido para tudo quanto é lado. Depois você vai ver, eu tenho os vídeos aqui mostrando as câmeras todas filmando. É tudo coisa de cinema aquilo, né? É encenação, é um teatro. Por isso que eu falo sempre para vocês, o nosso mundo virou um teatro muito grande. É muita narrativa mentirosa em cima de coisas para mudar a cabeça das pessoas, para enganar as pessoas, para fazê-las ficarem comovidas, ficarem com raiva, como muita gente ficou com raiva de Israel, achando que atacou um hospital e não aconteceu isso, né? Então a verdade vai aparecer toda depois. Vai aparecer. Então, saiba que tudo que está acontecendo tem que acontecer. Não tem como. Este mundo, para ser limpo, ainda tem que passar por umas dores. E ele está passando pelas dores do parto da nova era. Essas são as dores do parto da nova era, da nova terra. Então, este velho mundo, ele está gemendo, ele está chorando, ele está doendo, porque vai nascer uma nova terra. E todos aqueles que estiverem alinhados com este novo mundo serão merecedores dele. E é esse mundo maravilhoso que está vindo por aí. O velho mundo não vai sobrar nada. Apesar que tem muita coisa que vai ser aproveitada, né? Aquilo que está no meio termo, assim, eu sei que eles vão, isso vai ser trabalhado, vai ser resolvido, vai ser limpo e aproveitado. Mas a maior parte. Então, por isso, não se assuste quando receberem notícias que tem prédios famosos, né, construções muito antigas, que de repente desabou tudo, né? Caiu uma bomba lá em cima e desabou tudo. Então, isso vai acontecer em muitos países, em muitas construções antigas, cujo subsolo era um centro de sofrimento, de sacrifício de crianças. Então, em locais onde eram feitos rituais macabros, com assassinatos de jovens e de crianças. Não, isso tem que acabar no mundo. Então, todos esses locais que estão impregnados há séculos por esse tipo de ação vão ser destruídos por completo. Ok? Pessoal, até a nossa próxima live. Fiquem felizes, porque, olha, o problema aqui do Brasil também não se preocupem. Vocês vão ver logo, logo que vai aparecer notícia aí de que este suposto presidente que está aí já não está mais, já foi. Aí eles vão querer eleger o seu vice-presidente no lugar. Isso já está sendo preparado para acontecer. Mas isso tudo não tem que se preocupar. Não se preocupe com nada aqui do Brasil. Nada. Porque tudo o que foi feito de desgoverno vai ser demolido por completo. Não vai sobrar nada. Tá? Então, o Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, é um país predestinado para ser o local de mais brilho na Terra. Então, a espiritualidade maior está cuidando de tudo com muito carinho. Não é da forma que todo mundo imagina que tem que ser. Logicamente, as pessoas não sabem nada, elas não conseguem sequer
eu vejo tantos palpites, eu falo, bom, já você não consegue cuidar da sua própria vida, você quer consertar o país, cuida da própria vida, deixa de dar para consertar o país para quem sabe o que está fazendo, quem entende da coisa, foi colocado ali para isso. Então, não dê palpite furado. Então, saiba que tudo o que precisa ser feito está sendo feito, tudo no devido momento, e o salto quântico da humanidade está ocorrendo, e, de repente, ele vai acontecer de uma maneira muito rápida. Então, só agradeça, fique em paz, faça meditação, faça oração, faça tudo o que for de bom, mas não alimente medo. Não alimente medo, não pense que o Brasil está perdido, porque não está, é o oposto. Não pense que o mundo está perdido, não está, é o oposto. E você vai ficar surpreso, muito em breve, com o que eu disse aqui, que você vai ver acontecendo. Tá bom? Um beijo no coração de vocês todos e todas, e até breve. Fiquem em paz.